Estamos estudando alguns princípios e algumas verdades relativas à palavra de Deus. E hoje nós estamos no quarto estudo. No primeiro nós vimos que qualquer pessoa pode citar a Bíblia, e qualquer pessoa, até o ser pessoal chamado diabo. Nós vimos que ele teve a petulância de tentar Jesus citando a Bíblia. E com isso significa que o fato de alguém mencionar ou citar a Bíblia não é garantia de que está sendo feito da maneira que honre a Deus e a Bíblia. Nós vimos que isso então é um grande problema que nós temos que enfrentar, porque se o mencionar a Bíblia fosse garantia, então nós estaríamos, qualquer pessoa que citasse a Bíblia, se nós tivéssemos certeza de que somente citar a Bíblia vem de Deus, então nós estaríamos tranquilos. Mas a realidade é que, ainda que ela seja a palavra de Deus, há pessoas, pelas mais variadas razões, ignorantes ou mal intencionadas, falsos profetas, citam a Bíblia. E nós precisamos não apenas ouvir a Bíblia, mas compará-la e entender o que ela tem a dizer para nós. Por isso, então, temos que identificar as distorções no uso da Bíblia. E essas distorções são muito comuns, especialmente no meio evangélico. Vimos também que nós devemos julgar. Que alguns dizem, não, mas nós não podemos julgar porque Jesus disse, não julgueis. Aí nós entendemos que o que Jesus quis dizer lá não se refere a ensinos. E a realidade é que a Bíblia diz que nós devemos, sim, julgar qualquer ensino. E o julgar é o quê? É você fazer uma distinção, separar, para ver o que é certo e o que é errado, já que tem pessoas mal intencionadas citando a Bíblia. Isso quer dizer, então, que nós devemos ter cuidado ao ouvir qualquer pessoa e, a partir desse local aqui, você deve examinar. Você não pode dar crédito para nós, nem para mim, nem para o Flávio, só porque a gente está aqui num lugar um pouco mais elevado, que não significa absolutamente nada, é só uma questão de a gente poder se ver. Não significa que nós aqui sejamos mais do que qualquer um de vocês. Mas que vocês precisam examinar na Escritura para ver se o que nós estamos dizendo realmente está de acordo com toda a Escritura. No segundo estudo nós vimos que nós temos que entender o texto e que o texto não é a Bíblia não é um código que só algumas pessoas elevadas entendem, não. Deus direcionou homens para que eles escrevessem na língua de homens, para que homens entendessem, nada mais natural que isso, e que eles pudessem então transmitir esse ensino para outras pessoas. Então não existe nada no escrito sobrenatural. O que Deus quis dizer está claro, se uma pessoa lê, ela consegue entender. Nós não precisamos, nós vamos ver isso hoje, de nenhum intérprete da Bíblia, se nós temos o Espírito Santo. Deus falou a homens em seus idiomas, palavras que eles entendiam, e Deus queria então que eles transmitissem os escritos para nós. Por exemplo, quando Deus diz em Gênesis que Ele criou, e foi à tarde e à manhã, esse foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, qualquer pessoa que lesse aquele texto entenderia, realmente aquilo ali é um dia de 24 horas. Mas muitas pessoas vão dizer, não é. Por quê? Se não fosse, por que Deus dirigiu para que fosse daquele jeito? Quer dizer, qualquer pessoa cristã, ela vai entender que aquele dia é um dia de 24 horas. Mas há hoje aqueles que dizem que não é um dia de 24 horas. Por exemplo, isso para citar um exemplo, para mostrar que quando Deus instruiu, no caso Moisés, para escrever o Pentateuco, ele quis dizer naquele texto que eram dias, à tarde, à manhã, não eram eras, eram dias de 24 horas, que foi o que Deus fez, criou em 6 e descansou no 7º.
E nós vimos então um pilar que é somente a Escritura. Tudo que nós podemos saber a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de quem nós somos, de como conhecemos a Deus, o que vai acontecer com a gente quando essa vida acabar, o que vai acontecer com esse mundo, só tem uma fonte: a Bíblia. Qualquer outra fonte, seja um líder, seja um livro, seja uma religião, que fale contra a Bíblia, jogue fora. Por isso, então, nós cremos nesse pilar, somente a Bíblia. E então nós vimos já esses dois princípios, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, ela, portanto, não tem erros, ela é infalível, ainda que alguns digam que ela tem. Somente a Bíblia, e hoje, pela graça de Deus, nós vamos ver esse terceiro ponto, que é a iluminação do Espírito Santo. Nós vamos explicar, ou tentar ver à luz da palavra, o que essa palavra iluminação quer dizer. É imprescindível para crermos e entendermos a Bíblia. Depois nós vamos ver ainda, se o Senhor permitir, que Cristo é o centro da Bíblia, que ao estudarmos a Bíblia devemos considerar a história, o contexto e a língua, que nós nunca devemos ir além do que está escrito, que nós devemos buscar o sentido literal do texto, por exemplo, como eu disse agora, Gênesis 1, o sentido literal ali, qualquer pessoa entende que 24 horas, então é aquele sentido que Deus quis transmitir exatamente, a não ser que haja evidências que mostrem o contrário. Por exemplo, a Bíblia usa metáforas. Quando Jesus disse, por exemplo, eu sou a porta, Jesus está usando uma metáfora, mas qualquer pessoa sabe que Jesus, o homem, não é uma porta. Então isso é claro, qualquer pessoa que lê o texto vai ver isso. Nós vamos ver isso com mais detalhes, se o Senhor permitir. A Bíblia, interpretando a própria Bíblia, quando eu leio um texto às vezes que eu não entendo, como é que eu vou, alguém que vai me explicar? Não, eu vou ver outros textos que vão me ajudar a entender aquele texto que talvez tenha sido difícil. Que nós devemos considerar a revelação progressiva da Bíblia. Deus começou a trabalhar e pela sua palavra no Velho Testamento, hoje nós temos o Novo Testamento, então é uma revelação progressiva e é uma unidade, a gente vai ver isso também pela graça de Deus. E que nós devemos sim considerar homens de Deus na história, como eles leram alguns textos que talvez para nós fossem difíceis, que é bom nós ouvirmos, lermos alguns homens de Deus em casos que talvez nós não consigamos entender. Mas vamos ver então esse terceiro ponto, que é a iluminação do Espírito Santo. Ela é imprescindível para que nós possamos crer e entender a Bíblia como palavra de Deus. Nós vimos no último estudo que Deus não desconsidera, porque alguns vão pensar assim, a nossa mente. Quando você está em um culto, como nós estamos, você tem que entender o que eu estou falando, você tem que entender o que você está cantando, tudo que você tem que usar a sua mente. Nós somos chamados para um culto racional. A nossa mente deve estar ligada, para ver se realmente, como é que você vai considerar o que alguém disse ou cantou, se é de acordo com a palavra, se você não usar a sua mente. Então Deus não está dizendo para você esvaziar a sua mente, porque o Espírito Santo entre. Não, o Espírito Santo age junto da nossa mente, nós vimos isso já, e vamos ver mais um pouco hoje. Agora, isso não significa que quanto mais inteligente a pessoa seja, mais ela vai compreender. Não, há pessoas de alto nível acadêmico e intelectual que não entendem nada, creem no Evangelho, ao passo que há pessoas simples que não têm cultura, às vezes até iletrados, analfabetos, que creem no Evangelho, que têm uma vida transformada pela palavra. E nós vemos casos na própria palavra, por exemplo, de Pedro, que era um homem simples, que não tinha tanta cultura como o apóstolo Paulo tinha. Não é a inteligência humana, aliás, é a sabedoria e a inteligência humana, para Deus não vale absolutamente nada. Mas isso não significa então que Deus não use a nossa mente, Ele não fale por meio, não use a nossa mente para que nós possamos entender. O ponto e o fato é que só quem tem o Espírito Santo pode entender, compreender e discernir a palavra de Deus. E nós temos a necessidade do quê? Da iluminação do Espírito Santo, para que então nós possamos entender a revelação de Deus.
Entende? A revelação de Deus está aqui. Para nós entendermos, não é revelação, é iluminação do Espírito, para que a gente possa entender. E um dos textos centrais da palavra, e que nós já compartilhamos algumas vezes, e que está até inclusive aqui, neste banner, é o texto de João, no capítulo 3. Nós vamos ler verso a verso, a partir do versículo 6, e vamos andar um pouquinho, que é quando Jesus vai conversar com Nicodemos, um homem muito religioso da sua época, e ele chega, Nicodemos vai conversar com Jesus, e ele começa bajulando Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor é um homem de Deus, porque se não fosse de Deus não faria os sinais que o Senhor fazia. E Jesus fala assim: você precisa nascer de novo. E aí então, ele começa a falar com Nicodemos sobre essa realidade, que é a realidade de Nicodemos, a necessidade de Nicodemos e a de todos nós. A partir do versículo 6 a 7 de João capítulo 3, diz assim: Nicodemos, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus está dizendo: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu, Jesus, ter dito a você: é necessário que vocês nasçam de novo. Por que Jesus está falando isso para ele? Jesus está falando assim: você tem que entender que nosso nascimento, quando ele fala o que é nascido da carne, é o nascimento que todos nós passamos. Nós nascemos fisicamente. Nascer da carne é nascer fisicamente. Mas Jesus está falando: vocês precisam nascer do Espírito, nascer do alto. O que é nascer do Espírito? É a regeneração. É quando o Espírito Santo revela o que Cristo fez. Vocês precisam disso. Vocês quem? Porque Jesus está falando com Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Era um fariseu, era alguém respeitado, era alguém que fazia parte do Sinédrio. E o Sinédrio era a alta corte de Jerusalém, onde havia ali intelectuais, estudiosos, doutores da lei, e ele era um dos principais. Um alto nível de religiosidade. Jesus falou assim: isso aí não vale absolutamente nada. Por isso você precisa nascer de novo. Mesmo sendo um religioso, com a Bíblia na mão, porque eles tinham a Bíblia na mão, Jesus está falando: você não vale nada. Tudo que você fez, que você acha, não vale absolutamente nada. Você precisa nascer de novo. Isso acontece hoje. Muita gente com a Bíblia na mão não faz a menor ideia do que isso significa. O que é nascer de novo? E aí então, no versículo 8, Jesus vai explicar como isso acontece. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, com todos aqueles que nasceram de novo. O vento, a palavra vento é no grego. Por que no grego? Porque o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego. Então, no grego é a palavra pneuma, que significa vento. É a mesma palavra para usada espírito. Então, às vezes, se você fosse ler no grego, você ia ler lá pneuma. Aquilo lá pode ser vento ou espírito. Mas Jesus está mostrando aqui que o vento é uma metáfora do espírito. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: como é que isso funciona? O Espírito de Deus gera a vida quando alguém ouve o Evangelho. É Deus quem gera a vida. E como ele age? Mas como é que eu faço alguém nascer de novo? Aí ele diz assim, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem onde vai. Ou seja, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode haver em um lugar onde tem muitas pessoas e que é pregado o Evangelho, o Espírito Santo age e converte aquela pessoa, ao passo que outra não entende absolutamente nada. Jesus está dizendo que o novo nascimento, a nova vida, vida no Espírito, é gerada por Ele. É assim que Ele faz. É assim que Deus converte uma pessoa. É uma ação soberana de Deus, não envolve apelo, não envolve técnica, não envolve emoção. Eu, misericórdia, já fiz isso.
de colocar uma música, de colocar um filme, a pessoa ficar emocionada, e aí venha para frente que agora você aceita. Não. Quando Deus faz, não precisa de nada disso. Aí o Nicodemos está entendendo tudo, versículo 9. Como pode ser isso? Nicodemos pergunta. Lembra que ele é um intelectual da sua época. É o topo da religião judaica. Não está entendendo o que Jesus está falando. Daí a prova de que religião não serve para nada. Inclusive evangélica, se não pregar o evangelho. Ele não está entendendo, mas como é que é isso? Só o fato dele querer saber já é ação de Deus. Porque a maioria das pessoas, elas não leem. De onde você está tirando isso? Creio que Nicodemos creu no evangelho. Não talvez nesse momento, mas depois, porque na ressurreição ele está lá. Disse Jesus, versículo 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aliás, Nicodemos está, quando Jesus morre, ele está entre aqueles que vão prepará-lo para ele ser sepultado. Por que ele está lá, o fariseu? Foi conversar à noite, por que ele está lá, se Jesus não era nada? Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas eu creio que esse homem creu depois no Evangelho. E Jesus fala assim, você é um mestre. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus está sendo irônico. Ele é Deus, irmãos. Ele sabe o que passa na mente daquele homem. Oh, Nicodemo, você é um cara aí na tua religião, você não está entendendo? Ele não está entendendo nada. Mas Jesus está instigando aquele homem. E aí nos versículos 11 a 12, Jesus diz assim, eu asseguro a você que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Lembra, está falando de vocês por quê? Porque ele representa a religião judaica. Fariseus, saduceus, zelotes. Vocês, ele está falando para vocês, nele, está falando para todos vocês religiosos, vocês não entendem nada. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Eu estou usando um exemplo do vento, você não consegue entender. E se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender nada. Quando Jesus está dizendo nós, ele está dizendo nós, todos aqueles que creram, que creem nele, que falam dele, nós entendemos. Você entende? Você crê? Você nasceu de novo? Tem certeza? Nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, que é o quê? Crer no Evangelho, crer em Cristo. Mas aquele homem até aquela hora não havia entendido. Você nasceu de novo? Você tem certeza? Eu não estou perguntando se você nasceu na igreja. Isso não quer dizer nada, nada. Se você nasceu numa igreja que prega o Evangelho, graças a Deus, porque você deve ter ouvido o Evangelho inúmeras vezes. Mas houve um momento na sua vida que o Evangelho e que o Espírito Santo, dessa forma, abriu o seu entendimento e você viu que o que Cristo fez na cruz, Ele fez por você. Houve um momento na sua vida que você viu que Cristo morreu por causa dos seus pecados. E que então, pela ação do Espírito Santo, que age como um vento, Ele mostrou para você, você então se arrependeu pela ação do Espírito dos seus pecados. E reconheceu que lá na cruz, Cristo levou o seu corpo, seu velho homem, e que Ele deu uma nova vida, quando Ele ressuscitou, Ele deu uma vida nova para você, que é nascer de novo, nascer do alto. E você recebeu isso, e você creu nisso. Isso é Evangelho. Você crê no Evangelho. Porque nós precisamos crer no Evangelho que vem mediante a iluminação do Espírito Santo para poder entender a palavra, para poder recebê-la. Caso contrário, isso não vai acontecer. O meu desejo é que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Por que eu estou citando esse texto? Porque indica que é necessária a regeneração
o nascer de novo, o nascer do alto, a conversão, que são palavras diferentes para a mesma realidade, por meio do Espírito Santo. E somente quem nasce de novo, quem realmente foi convertido a Cristo, pode então abrir a Bíblia como palavra de Deus, não como um livro. Somente a ação do Espírito pode fazer com que este conjunto de livros seja vivo. Caso contrário, como eu vi um amigo uma vez, o meu irmão já leu a Bíblia 6 vezes, ele é ateu. Não tem Espírito Santo, pode ler 1000. Se o Espírito Santo não revelar, não adianta. Mas pela graça você acabou de ouvir o Evangelho. O Espírito Santo pode revelar. Mas outro dia você falou que uma pessoa ímpia, que é alguém que não creu em Cristo, pode entender a Bíblia. Sim, pode. Eu conversava com alguém, por quem eu oro ainda até hoje, já há alguns anos, que eu falei da graça para ele. Que nós somos salvos pela graça de Deus e que todos nós somos pecadores. Alguns são pedófilos, outros são mentirosos. Mas quando uma pessoa recebe a Cristo e crê, ela é perdoada totalmente. E você, eu não aceito isso. Eu ser comparado a isso? Pois é. Ele entendeu, não entendeu? É de graça, não envolve o mérito, porque ele, no ponto de vista dele, é menos pior do que o pedófilo. Ele entendeu, mas ele não creu. Então é possível uma pessoa entender textos bíblicos, mas para crer só mediante a ação poderosa do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito? Jesus diz, e aqui, o que isso tem a ver com nós analisarmos e ouvirmos o que ele está pregando, usando a Bíblia? Olha o que Jesus diz sobre aquela que é uma das principais ações do Espírito Santo sobre nós. João capítulo 16, versos 7 ao versículo 13. Jesus diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quando Jesus diz isso, ele está falando que ele ia morrer, ressuscitar, 40 dias depois ele ia voltar ao céu. E ele vai então dizer que é para aqueles homens e mulheres que creram nele para esperarem ele em Jerusalém, que ele iria, mas depois ele enviaria o Espírito Santo. E aí ele diz: se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aí versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Qual que é o ponto e importância aqui? Enquanto Jesus esteve sobre a terra, ele era o Consolador, porque ele fala assim: eu vou enviar a vocês outro Consolador. Ele estava a todo tempo com seus discípulos, dirigindo, ensinando, mostrando o que era certo, o que era errado, qual era a vontade dele. Mas quando ele volta para o céu, ninguém pode realizar a obra dele. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E como ele e o Pai e o Espírito são um, ele envia o Espírito Santo, que agora vai conceder poder para que aqueles homens possam pregar e viver a vida cristã. Mas o ponto é que me impressiona é como é que é o nome do Espírito Santo aqui? O Espírito da verdade. Só por meio do Espírito da verdade que nós conseguimos distinguir o que é falso. Só pelo Espírito da verdade nós vamos ver quando alguém pega um texto bíblico e o distorce, só pelo Espírito Santo da verdade. Caso contrário, nós vamos ser enganados. Olha o que ele diz: o Espírito Santo vai guiar vocês onde? Em toda a verdade. A verdade é Ele. Sim, Ele é
o Verbo, a palavra encarnada. Sim, realmente. Mas como nós conhecemos a palavra encarnada? Pela palavra escrita, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Como é que eu vou saber se aquele homem que está falando de Jesus, o Jesus que ele está falando é de verdade? Mediante a palavra inspirada pelo Espírito, e se eu tiver o Espírito Santo da verdade em mim para poder discernir. Jesus está dizendo que o Espírito é o Espírito da verdade e vai guiar aqueles que creram em Cristo em toda a verdade. Portanto, tudo que é falso não vem do Espírito Santo. Tudo que é da mentira, que é falso, vem do pai da mentira. Como que o Espírito nos guiaria? Eu queria ler um trecho do meu irmão John MacArthur, que ele fala aqui sobre esse texto que nós acabamos de ver. Ele diz assim: após Jesus subir ao céu, um dos ministérios cruciais do Espírito Santo era lembrar os discípulos daquilo que Jesus dissera e ensinar-lhes o significado do que ele, Jesus, ensinara. O Espírito Santo ia mostrar tudo o que Jesus mandou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Olha só, do que Cristo disse. Por isso, quando o Espírito Santo tiver alguma coisa que faz contra Cristo, o chamado Espírito Santo, não aceite. Isso significa que o Espírito Santo capacitou os discípulos a se lembrarem das exatas palavras que Jesus havia lhes falado, de modo que quando eles as documentaram, onde? Na Bíblia, as palavras eram perfeitas e sem erro. Isso garantiu que os relatos dos evangelhos fossem registrados de modo infalível e que o ensinamento dos apóstolos permanecesse inalterado. Foi o Espírito Santo que ensinou e dirigiu os apóstolos para escreverem. Por isso que ela é a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo nos guia, nos ilumina, para nós entendermos a revelação que está aqui. Não há mais revelações. Toda a revelação de Deus está aqui. Ninguém pode trazer qualquer outra revelação que não esteja aqui. E se ele trouxer alguma coisa que está aqui, não é mais revelação. Agora, para nós discernirmos e entendermos, nós precisamos do Espírito Santo nos iluminando para entender a revelação. Olha aqui, para nós compreendermos essa diferença. A revelação, o que é revelação? A revelação de Deus constituiu na atuação do Espírito Santo nos autores bíblicos e no texto que produziram, de tal forma a termos o registro infalível da palavra de Deus. Quando houve revelação? Quando o Espírito Santo dirigiu Paulo, Pedro, Lucas, todos os profetas, toda escrito para escreverem a palavra de Deus. Agora, e a iluminação? O que é? Iluminação é a direção do Espírito Santo em nossa mente, daqueles que já creram, para compreendermos a verdade revelada das Escrituras. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para entender a palavra revelada. Tanto a palavra revelada escrita, quanto a palavra revelada encarnada, que é Cristo. Por isso que nós volta e meia dizemos, não existem mais revelações. E se alguém, um novo apóstolo, trouxer uma nova revelação, jogue com absoluta certeza fora. É mentira. Mas tem muita gente fazendo isso hoje. Novas revelações. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos está em sua palavra escrita. Ponto final. Agora é importante, há coisas que Deus não revelou. Entendamos, tudo que Deus queria que nós soubéssemos está em sua palavra, mas Ele não revelou tudo. Tem coisas que Ele diz, não quero que vocês saibam. Aí, eu vou perguntar para alguém que viu. Alguém viu?
né? Paulo, por exemplo, foi ao terceiro céu. Jesus não deixou ele falar. Paulo não falou. Vou ler um livro de alguém que foi lá e viu. Misericórdia, né? Se Deus não quer, tudo bem. Um dos textos que nos mostra isso é o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim, e é muito importante nós entendermos. Eu vou usar, com exceção, a nova tradução na linguagem de hoje. É uma versão que a gente tem que tomar cuidado, sempre ler com uma revista atualizada, por exemplo. Diz assim: há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isso é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. O que o texto diz? Há coisas que nós não sabemos, mas tem coisas que Deus revelou para nós. Nós quem? O contexto aqui é Israel. O povo que creu em Deus dentre os israelitas. Isso serve para nós, igreja. Há coisas que são para nós, mas há coisas que nós não sabemos, porque Deus não quis. Então, Deus tem coisas que Ele não nos revelou. Pode ser que na glória Ele vá saciar a nossa curiosidade em relação a algumas coisas. Mas há coisas que nós não sabemos, porque Ele é Deus soberano. Deus não quer, não revelou. Por isso que nós temos que entender o seguinte: não há nada a mais e nada a menos da Escritura. Tirou, não aceita. Colocou a mais, não aceita. Agora, ponto, irmãos, é que sem a regeneração, sem nós termos sido convertidos a Cristo, em algum momento, em algum ponto, alguém vai negar a palavra de Deus. Vai distorcer. Por quê? Porque não teve revelação. É verdade que cristãos genuínos podem errar, sim. Tristemente isso acontece. Mas quando corrigidos pela palavra, mediante a ação do Espírito, o que eles fazem? Se arrependem. Se voltam para a palavra. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quem não tem o Espírito Santo vai continuar no engano. Só podem crer, só podem entender e perseverar na palavra aqueles que tiveram a revelação do Evangelho, que creram em Cristo, para poderem então agora ser iluminados pelo Espírito Santo para entender a palavra. Por isso que nós não aceitamos mais uma proposta do catolicismo romano que diz o seguinte: o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras podemos conhecê-lo só por meio da igreja, no caso a Igreja Católica Romana, porque só a igreja é que não pode errar ao interpretá-las. Isso é o que o catolicismo romano diz, ou seja, para você entender, você tem que falar com o catolicismo romano. Ele não pode errar, imagina se pudesse. Não, nós cremos num pilar, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos aqueles que creram em Cristo têm o Espírito Santo neles. Então, por meio do Espírito Santo, na palavra, nós não precisamos de ninguém para nos ensinar. É claro que nós precisamos ir diante da palavra, buscar, estudá-la, meditar. Um outro texto que mostra com clareza a necessidade do Espírito, 1 Coríntios capítulo 2, os versos 12 a 15. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando nós estávamos separados de Deus, nós estávamos o quê? Mortos espiritualmente, separados de Deus. Paulo diz isso, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Todo aquele que não creu em Cristo está morto, separado, sem Deus. Mas quando houve a regeneração, que é quando o Espírito Santo veio e nos revelou o Evangelho, que é o que Cristo fez,
Ele nos deu vida, para que então, por meio do Espírito que provém de Deus, nós pudéssemos conhecer. E aqui não é o conhecer, saber da existência. Todo mundo sabe da existência de Deus. O conhecer aqui é relacional. Nós podemos agora conhecer Deus pessoalmente. Agora Ele é nosso Pai. Jesus é nosso irmão, sabia? Se você crê em Cristo, Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos chamados então para um relacionamento. É isso que ele está falando. Agora com o Espírito Santo nós podemos conhecer relacionalmente a Deus, o Criador do universo. Mas sem o Espírito Santo ninguém pode. Aí ele diz: conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a salvação. De que forma? Por meio da sua palavra. Versículo 13: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele está dizendo, as quais são estas? São verdades que Deus revelou pelo Espírito Santo. Pouco antes, é um texto maravilhoso que Paulo, inspirado pelo Espírito, diz: o que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando de céu, ele está falando do Evangelho. O Evangelho é mais que o céu. Só é possível conhecer o Evangelho por meio da iluminação, direção do Espírito. Não com sabedoria humana, lembra que não é inteligência, capacidade intelectual. Às vezes a gente fica valorizando isso, né? Hoje está na moda valorizar filósofo de internet. Olha que homem inteligente! Aí vai ouvir falar das coisas de Deus. O que o Espírito Santo ensina, Paulo está falando para quem? Para aqueles que creram. O que o Espírito Santo ensina? A nós entendermos a palavra de Deus, que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram. Versos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem natural quem é? Todos nós, antes de crermos em Cristo. O homem natural, por mais inteligente que seja, não entende nada do Espírito. Ele pode saber de tudo quanto é coisa, mas do que é mais importante ele não sabe. Ele não discerne, ele não entende. E outra, é loucura para ele. É loucura esse negócio de crer em Jesus, que um homem veio há 2000 anos, morreu por você hoje, e que um dia ele vai voltar e vai acabar com tudo isso. É loucura. É loucura. É o Evangelho. E se hoje eu e vocês cremos, foi por quê? Porque o Espírito Santo revelou, senão a gente já estava achando que era loucura também. Não compreende as coisas do Espírito. Aonde que estão as coisas do Espírito, irmãos? Na palavra. Na Bíblia. Só lá. O homem natural não discerne, não entende. Por quê? Porque ele é cego. Vamos ver. Lembra que Jesus disse que quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu do Espírito, nasceu de novo, crendo em Cristo, entende. Quando a palavra é apresentada. O verdadeiro cristão tem o Espírito Santo que inspirou a Bíblia habitando nele. Você já pensou nisso, irmãos? Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. O mesmo Espírito Santo que agiu sobrenaturalmente naqueles homens que fizeram milagres, naqueles homens que escreveram a palavra de Deus. O Espírito Santo habita em nós, se cremos. E então o Espírito vai dirigir o cristão na palavra que ele inspirou. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão cheio da palavra de Deus. Não é muito o que a gente vê por aí, não. Parece que o que a gente vê, quanto mais louco o negócio é,
mas misericórdia. Outro texto, 1 João, capítulo 2, verso 27. E aqui, João está falando do Espírito Santo e ele usa a expressão unção, que muitos hoje usam. Vocês viram lá o Morre Cerolo falando da unção financeira dos últimos tempos. Que misericórdia, não tem nada a ver. João está falando dessa unção, mas o que ele quer dizer aqui? 1 João 2, 27. Quanto a vocês que creram, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Quando nós cremos, então nós recebemos o Espírito Santo. E nós precisamos, como Paulo diz, andar em espírito, buscar as coisas do alto, se encher da palavra de Deus inspirada pelo Espírito. Esta é a unção que Deus tem para nós. O Espírito Santo habitando em nós. Deus habitando em nós. É o Espírito que recebemos dele. Dele quem? Quem mandou o Espírito Santo, irmãos? Nós lemos há pouco. Vocês ficam aqui que eu vou enviar o Consolador. Eu, Jesus, vou enviar o Consolador. Nós recebemos dele. Agora lembra que ele falou assim, permaneçam em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Entende como a relação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo plena? Quando nós temos o Espírito Santo habitando e dirigindo a nossa vida, nós estamos crucificados com Cristo e Cristo vive em nós. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito. E aí, se nós estamos cheios do Espírito e meditando na palavra que Ele inspirou, não precisa de ninguém ensinar. Não precisa. O que está fazendo? Nós, como irmãos em Cristo, vamos compartilhar o que Deus tem falado conosco. Mas Deus não colocou uns para evangelistas, mestres? Sim. Mas se você creu em Cristo, o que um mestre trouxer vai testificar no seu coração que é verdade de acordo com a palavra inspirada. Ninguém vai trazer nada de novo. Se estamos no Espírito Santo, não precisamos que ninguém nos ensine. E outra, quando alguém trouxer um ensino que não vem dele, nós vamos saber. Como? Se não está de acordo com a palavra inspirada pelo Espírito Santo, não é dele. Irmãos, isso não é óbvio? Isso não é lógico? Se a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, e se tem alguém fazendo alguma coisa que se diz o Espírito Santo e que você não vê em nenhum lugar na Bíblia, como é que você pode dizer que aquilo é do Espírito Santo? Mas 99% dos lugares fazendo isso, exatamente isso. Você nunca viu aquilo na Bíblia, que se diz em nome do Espírito Santo. É uma incoerência? Não, é um erro. Eu tenho a revelação direta de Deus. Eu tenho, a revelação direta de Deus está aqui, direta. Eu preciso do Espírito Santo para iluminar a minha mente, para entender a revelação. Irmãos, por isso que nós temos enfatizado, se nós não tivermos contato com a revelação escrita, a gente vai ser enganado, irmãos. Se nós não tivermos contato com a revelação escrita, nós vamos ser enganados. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite, nos alimentarmos da palavra. Mediante a iluminação do Espírito Santo. Mas não dá para separar um do outro. Eu não posso ficar cheio do Espírito Santo se não estou cheio da palavra, é impossível. É impossível.
Você entende a necessidade e a importância da palavra escrita? Tem tanta gente hoje nos mais diversos níveis, lugares, denominações, falando tanta coisa em nome de Jesus que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. O Espírito Santo, irmãos, não vai falar nada fora da palavra que ele inspirou. Nada mais. E aqui cabe, para nós terminarmos, a dica do Lutero, que a gente às vezes pega algumas frases, né, e repassa, né? E essa semana eu recebi uma e fui procurar a fonte. Tem que tomar cuidado. A gente repassa, o fulano disse isso, é bom a gente examinar. Mas essa estava certa. O Lutero disse assim: sempre que você ouvir alguém se vangloriar de que possui algo por inspiração do Espírito Santo e não tem nenhuma base na palavra de Deus, não lhe importa o que seja, diga-lhe que esta é obra do diabo. Ô louco, Lutero. Ué, se não é de Deus, se não é verdade é mentira, se é mentira é do capeta. O que nós podemos aplicar, irmãos? Lembrar, a palavra de Deus é a Bíblia. Nós precisamos estar cheios dela, porque ela não erra, a gente erra toda hora, mas ela não. Nós precisamos, então, entender que só ela é a nossa base. Tudo que eu disser, que alguém disser para você, você tem que examinar na Escritura, porque só ela é a palavra de Deus. E tudo, quando você for olhar e ler a palavra, ore ao Senhor. Não vá como um livro histórico, que tem história, mas não, Senhor, essa é a tua palavra. E se o Senhor não trazê-la viva para mim, eu não vou conseguir. Fala comigo, Deus. E Ele fala, irmãos, por meio da sua palavra. Que nós estejamos cheios do Espírito Santo, cheios da sua palavra, para a glória dele. Amém?